Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula do componente de arte, tá? Sou o professor Alan. Vamos estudar, pessoal. O primeiro conteúdo de hoje, pessoal, a gente vai falar de arte e colonização. As obras reproduzidas no Brasil Colônia retratam diferentes elementos que participaram da formação da identidade nacional. São vários elementos, pessoal, que são retratados nesse Brasil Colônia. Lembrando que esse período aí, pessoal, o Brasil era colônia de Portugal. E em busca desses diferentes elementos e a retratação desses diferentes elementos gera a formação da identidade nacional. Esse processo, pessoal, ele acontece também juntamente com o processo da exploração do país, né? Lembra que a gente é colônia e Portugal está explorando a gente. Explorando a madeira, né? Que é o pau-brasil, que ele tirava a cor para tingir as vestimentas deles e também para fazer instrumento musical e várias outras situações que aconteciam também. Embora a arte anterior ao descobrimento, pré-histórica, pré-cabralina e indígena tenha apresentado linguagem rica em simbologia e bastante representativa da criatividade, da sensibilidade e habilidade desses povos, quando os portugueses chegaram aqui, essa produção não foi valorizada. Esse foi um dos problemas, pessoal. Lembra lá do assunto anterior, a cultura? Nesse período, ela se comportava assim. Eles achavam que eles eram os desbravadores, chegavam num determinado local e através disso e da força, né? E essa chegada, pessoal, dos portugueses, eles não valorizaram o que já tinha aqui, né, da cultura local, nesse caso a cultura indígena. Eles, por meio da força, valorizaram a cultura deles. Mas lembra, pessoal, da mesma forma também, os índios, eles revidam também. Não foi um processo também fácil para os portugueses. Tanto que quando os jesuítas vieram para o Brasil, o processo de catequização ele foi bastante complexo. Continuando, a partir de 1534, a Igreja Católica se encarregou das manifestações artísticas brasileiras. A arquitetura foi a primeira delas. Construíram fortalezas militares e religiosas com material enviado de Portugal, como carga-retorno. Esse tipo de arquitetura, conhecido como colonial, se tornou uma expressão direta da arte portuguesa. E as manifestações que aconteciam artísticas eram bastante na arquitetura. Quando foi passado para a Igreja Católica, essa está à frente, né, para resolver essas questões, eles foram logo de evoluir a parte da arquitetura, sendo que a colonial ela se tornou a expressão direta da arte portuguesa. Então, nesse período, pessoal, essa arquitetura ela era bastante vista nas capitais do Brasil. Nessa época também ainda era colônia, pessoal, lembra? Ainda não era o país. A arte colonial brasileira se expressou especialmente pela escultura, desenho, pintura e arquitetura, que eram utilizados sobretudo na construção e ornamentação de igrejas, conventos e mosteiros. Por meio de desenhos e pinturas desse período é possível conhecer o cotidiano do país que estava sendo transformado. A Igreja Católica, que foi uma grande financiadora da arte na Europa, também investiu no Brasil, trazendo para cá os jesuítas responsáveis pela construção de grandiosas igrejas, repletas de ouros e escultura de santos católicos. A arte colonial brasileira, pessoal, ela se expressava pela escultura, pelo desenho, pintura e arquitetura. Esses acontecimentos, pessoal, olha só, a igreja estava lá. A igreja, pessoal, nesse tempo, ela era muito forte. Ela tinha forte influência. Não que hoje não tenha, mas ela prefere ficar mais na dela por ali, né? E através da igreja acontecia os movimentos artísticos, que vinha também a ornamentação, construção, ornamentação de igrejas, conventos e mosteiros. Então essa parte, pessoal,
eles organizavam as equipes lá de trabalho. E o que era elaborado era o que acontecia na Europa. Lembra da influência. Portugal é um país europeu também. Eles vão trazer as influências europeias para o Brasil. E o que era da cultura local foi esquecido. No caso, foi esquecido não. Não foi levado em consideração. E a Igreja Católica, pessoal, foi uma grande financiadora da arte na Europa. Então, nada diferente, entendeu? Isso também ela investiu aqui no Brasil também. Os jesuítas. Lembram do movimento? Esse movimento, pessoal, dos jesuítas, eles são muito responsáveis por essas construções que nós temos hoje, se vocês forem prestar atenção. Algumas igrejas católicas que existem, elas já são de bastante tempo. Elas são desse período colonial, que são os prédios históricos. Olha só. Estamos dentro da igreja. Olha que espetáculo. Quando aproxima muito assim, a imagem ela já não fica tão com qualidade, mas dá para ter uma apreciação bem interessante. Ó. E aqui do lado de fora. Não está carregando a imagem. Ó, período colonial. Lembrando que isso aqui é período colonial, pessoal. Passar aqui mais para uma outra parte aqui em Belém. Agora a gente vai ver um pedaço do centro histórico. Olha só. A arquitetura. Arquitetura portuguesa isso aqui, pessoal. Ó. Praça Dom Pedro II. Deixa eu ver se carrega aqui. Tá um pouco lento. Ó. Que interessante, pessoal. Vamos para o próximo aqui.
Esse aqui eu acho que vocês conhecem. Ele fica no Ver o Peso. No Ver o Peso, esse é o nome certo. Ó, isso aqui é tudo pré-histórico, isso aqui, ó. Período colonial, pessoal. Ó, esse aqui tá até um pouco... Ó. Ó. Tem até um bar meu aqui, ó. Bar do Alan. Tá um pouco lento, pessoal, para carregar. Mas deu para perceber que Belém ela foi bastante ela teve um investimento considerado nesse período. Ó. Arquitetura. Aí já aqui é o lado do ver o peso, pessoal. Ver o peso. Que aí esse aqui já é um prédio mais novo, né? Isso aqui não faz parte desse período. Então, continuamos. Agora a gente vai ver um vídeo para fechar essa parte do Brasil colonial. Vamos ver? Arte colonial brasileira. A arte colonial brasileira é o termo pelo qual se categoriza toda a obra artística produzida no Brasil, durante o período em que o país permaneceu como colônia de Portugal. De modo geral, a arte classificada como colonial brasileira é aquela produzida entre os séculos XVI e XVII, com destaque para a arquitetura e decoração de interiores. Arquitetura colonial. Após a chegada dos europeus e sua consequente ocupação do litoral, iniciou-se a construção das primeiras vilas, como por exemplo São Vicente, no litoral paulista. Atualmente, as cidades de Olinda, Paraty, Laguna, Cidade de Goiás, Cachoeira e São Sebastião e outras no interior de Minas Gerais ainda conservam as construções desse período. Casas, igrejas e solares representam parte da história do país e são protegidos como patrimônio histórico, cultural e artístico do povo brasileiro. A arquitetura era bastante simples, sempre com estruturas retangulares e cobertura de palha sustentada por estruturas de madeira roliça inclinada. Essas construções eram conhecidas por tejupares, palavra que vem do tupi-guarani teji, gente, e upad, lugar. Com o tempo, os tejupares melhoram e passam os colonizadores a construir casas de taipa. Com essa evolução, começam a aparecer as capelas e os centros das vilas, dirigidas por missionários jesuítas. Nas capelas há crucifixo, a imagem de Nossa Senhora e a de algum santo, trazido de Portugal. As primeiras cidades construídas pelos portugueses não possuíam um planejamento urbano definido, tendo casas construídas muito próximas das outras. Os materiais empregados variavam de acordo com a localização. No litoral, utilizava-se pedra e cal, no interior, barro batido, madeira e barro ou pedra. Além das cidades litorâneas, outro ponto importante de ocupação eram as fazendas onde se produzia açúcar, o melaço e a cachaça. Alguns artistas dedicaram-se a retratar as cenas das fazendas e engenhos, especialmente Frampost, Debré e, já no século XX, Cícero Dias e Vicente do Rego Monteiro. A arte religiosa assume grande expressividade nesse período.
Com o intuito de catequizar os índios e manter os preceitos da Igreja Católica, os portugueses construíram várias igrejas replicando aquelas que existiam em Portugal. A arquitetura religiosa foi introduzida no Brasil pelo irmão jesuíta Francisco Dias, que trabalhou em Portugal com o arquiteto italiano Felipe Terzi, projetista da Igreja de São Roque de Lisboa. As pinturas e esculturas desse período eram feitas por padres e jesuítas, seguindo o estilo mineirista. A partir do século XVII, começou-se a utilizar o estilo que ficaria mais associado ao tipo de arte empregado na decoração de igrejas de todo o Brasil colonial, o estilo barroco. Agora a gente vai falar da nossa terceira atividade, pessoal. Dar uma explicadinha aqui como ela vai ser feita por vocês. Vamos lá? A nossa terceira atividade, pessoal, ela consiste em fazer a leitura do texto, a compreensão, né? Arte e colonização. Vocês vão fazer a leitura do texto, a compreensão, e com a sua compreensão você faz as respostas. São 3 questões, tá? A primeira, vocês vão observar a obra de arte e marcar a resposta correta. A segunda também, vocês vão marcar a resposta correta também com um X. E a terceira é para completar as lacunas aqui, tá? Lembrando, pessoal, que todas as alternativas estão no texto. Qualquer dúvida, qualquer informação sobre o texto, sobre o nosso componente de arte, eu tô aqui no Zap para tirar para vocês, tá, pessoal? Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Deus.